Bate-papo. Nosso bate-papo de hoje está recebendo aqui no estúdio a psicoterapeuta Lize Moreira para falarmos sobre a campanha do Janeiro Branco. Lize, muito bom dia, obrigado por ter vindo ao programa. Tudo bem contigo? Bom dia, eu que agradeço o convite, tudo ótimo. Bom, vamos falar um pouco sobre o que é esse Janeiro Branco, né? Porque esta campanha, que é um mês de conscientização, a importância dos cuidados com a saúde mental, talvez se comparado a outros meses, né, que a gente trabalha isso há muito mais tempo, o Janeiro Branco, ele, gostaria que você falasse sobre isso, ele já está há tempo, né, com essa temática de discussão, ou é algo que está, digamos, com uma reflexão muito mais recente, e se comparado, por exemplo, com um mês de reflexão ao longo dos anos, né, ou ao longo do ano, que a gente tem outras datas, né, como o Setembro Rosa, o Novembro Azul, né? Como é que foi essa instituição, né, da campanha Janeiro Branco? É uma temática muito importante e interessante a nível de saúde pública, principalmente, porque isso abrange todas as pessoas. Quando a gente faz uma campanha nesse nível, trazendo isso para um mês cheio, né, como é o caso do Janeiro Branco, tem um alcance muito maior de chegar essa temática nas pessoas. E, por isso, vinculado à saúde mental. Então, eu acredito que foi uma estratégia, está sendo uma estratégia muito importante. Ela é recente. Até tem também, se nós for pensar na temática das cores, há bem pouco tempo atrás a gente falava também em Janeiro Laranja, em função das questões de pele, do calor e tudo mais. Mas agora eu acredito que foi uma estratégia bem significativa, assim, para introduzir essa questão da saúde mental. Você entende que essa discussão, quando se fala em saúde mental, um período de pandemia que vivemos, né? Começou há 2 anos e que a gente revive, né? Estamos revivendo agora toda uma situação de preocupação. Que tipo de trabalho se faz, especialmente para pessoas que, de repente, né, talvez assim, as pessoas de mais idade, ou até mesmo com crianças, né? Os extremos, como lidar com isso, como trabalhar essas questões? Bom, a gente que é profissional da área da saúde mental, a gente defende que a saúde mental ela tem que ser pensada o tempo inteiro. Infelizmente, nós temos uma cultura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, de as pessoas procurarem sempre as questões patológicas, ou seja, questões fisiológicas, ou seja, elas vão atrás da doença ou com um órgão, enfim, né? Então, fazem exames, fazem tudo, né? Procuram, se viram do avesso, digamos assim, procurando problemas físicos, né? Em termos de fisiologia, e a saúde mental ela fica para depois. Então, esgotadas as formas, né, de procurar problemas, digamos assim, aí a gente chega numa questão de saúde mental, ou seja, nós temos que tratar o nosso psíquico, a saúde emocional. Problemas de saúde ou doenças emocionais podem levar para doenças físicas? Com certeza. Um tema assim, que tem que ser mais falado, mais trazido para discussões. Porque eu, enquanto profissional da área de saúde, eu defendo que se a gente está com uma saúde emocional tranquila, ou seja, em condições de pensar sobre qualquer assunto, tu lida com qualquer situação, de patologia, inclusive. Agora, o contrário é verdadeiro e cruel, porque assim, tu não estando em condições psíquicas para pensar sobre uma situação de doença, por exemplo, o teu emocional ele se abala a ponto de piorar, né, intensificar a doença física. Quando se fala de doença mental, Lize, as pessoas remetem especificamente à questão da depressão. É o que é mais comum, né? Mas a gente tem um leque, assim, uma gama enorme, assim, de doenças mentais dentro dos transtornos. Por exemplo, as crises de ansiedade, elas estão nesse contexto de saúde mental, que principalmente com essa situação de pandemia, se agravou muito. As crises de ansiedade, as crises do pânico, os transtornos obsessivos compulsivos, né, que são os TOC, e essas doenças, assim, que são as mais comuns, elas estão dentro das doenças mentais. Assim como, né, a depressão, né, a bipolaridade, esquizofrenia, e aí
essas outras mais graves, assim, digamos assim. Como as pessoas podem, quem está nos acompanhando agora, podem identificar sintomas, né? Você fala aqui da questão da ansiedade, e a gente ouviu muito isso durante a pandemia, né? Os Sim, profissionais da área da saúde falando sobre crises de ansiedade, né? A agonia, né? A questão de pânico, sim. enfim. Como identificar isso e se tem como diferenciar, né? Você está com uma crise de ansiedade, de pânico, para uma situação de um extremo seria a depressão. Sim, a gente tem que olhar pro que tá, pro sintoma, ou seja, pro que tu está sentindo. O momento que tu identifica que aquela sintomatologia, ela foge do teu normal, do que é normal para ti, né? Tu tem que ter um olhar mais detalhado para isso. Um exemplo assim, essas crises da ansiedade citada muito agora nas redes sociais e na mídia principalmente, o que significa? É que saiu do estágio de controle da pessoa. Ou seja, começou a prejudicar no trabalho, prejudicar na família, questões assim da ordem de vida pessoal de cada pessoa. A ponto assim, ó, da pessoa não conseguir sair para trabalhar por uma crise de pânico. Ou começar a suar frio, assim, numa crise de ansiedade. E isso atrapalha a tua vida diária, né? Em todos os contextos. Dá para se dizer que a pessoa que muda seus hábitos, né, da sistemática que tinha de uma vida, então, mais Para regrada ou si, normal, tranquila, né? normal, para uma situação, tá mais quieta, não perde o apetite, né? E Não dá também risada, não quer fazer nada, tudo isso são sinais que podem são levar sinais. a alguma doença mental. Ele entra dentro da sintomatologia, ou seja, não é o teu normal tu tá mais introspectiva. Tu é uma pessoa, tu pode não ser uma pessoa muito falante, mas, né, tu fala, tu se comunica, tu troca ideia com colegas, com pessoas, conversa com a tua família. De repente, tu te fecha. Então, isso é um sinal clássico, assim, ó, de um tipo de crise, seja ela, né, nesse âmbito, né, porque até a própria ansiedade faz a pessoa se fechar. E para as questões da depressão, né? Então, a depressão leve, né, depois para uma moderada, e não tratando, chegar no grave é muito rápido. Existe uma faixa etária ou até mesmo a questão de ser mais em mulheres ou homens que acomete com maior frequência a questão destas doenças mentais, né, que você está destacando, né, a ansiedade, o pânico, a questão do toque ou a questão da depressão em si? Sim. A nível, né, até do Ministério da Saúde, a gente vê essa faixa etária assim, do adulto jovem. Por quê? Porque são fases que as pessoas tomam as suas principais decisões a nível de vida. Então, isso mexe muito com o emotivo, isso mexe, né, com a sua questão estrutural. Então, se a pessoa não está preparada emocionalmente para uma decisão importante, para uma situação de problema vivenciada, isso acaba sendo o que a gente chama de gatilho, né? Que é o gatilho, que é o ponto X, assim, que faz o sintoma se tornar doença. Até então, a gente tem sintomas ou situações que estão te levando para uma situação patológica de doença. Mas aí tem a gotinha d'água, aquela que derrama do copo, né? Então, é o gatilho. Então, a partir daí, se torna realmente uma doença, uma patologia. Estamos conversando com a psicoterapeuta Lise Moreira sobre a questão da campanha Janeiro Branco, que é o mês de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. A gente fala muito que a ocupação, né? A ocupação do corpo e da mente, ela acaba sendo fundamental Sim. para evitar, né, de você ir para sintomas, enfim, para uma doença. Quando você está no mercado de trabalho, as pessoas tendem a se ocupar mais, né? Pelo menos durante parte do dia você está envolvido com situações da tua tarefa, né? Por mais que, né, você destacou, né, que um público mais jovem tenha acometido dessa doença, mesmo estando no mercado de trabalho. Mas aí a pergunta é justamente para aqueles que, então, talvez um pouco mais de idade, e a gente tem agora também um período de férias, né, com as crianças, né, de novo com os dois extremos. É importante ou criar atividades, ocupação diferenciada para não ser aquela rotina de todo dia fazer a mesma coisa? A gente diz que é fundamental tu ter, né, um estilo de vida, né? E as rotinas,
elas precisam ser modificadas minimamente, principalmente em períodos de férias, porque tu já tem um período do ano de trabalho, né, de uma rotina mais intensa, assim, fechada, digamos assim. E nas férias tu precisa readaptar. Então, esse período escolar, por exemplo, assim, de férias com as crianças, tu vai ter que achar uma alternativa de estar com teus filhos, de fazer alguma atividade, sair, seja o que for, mas que isso seja bom para a família. Então, acho que hoje está tendo uma situação, assim, principalmente com a situação de pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, isso, assim, foi uma obrigação. Ou seja, as pessoas não tiveram tempo de se preparar, como é o caso de se preparar para umas férias, que tu planeja, que tu te organiza. A situação da pandemia, não. As crianças tiveram que ficar em casa. Ou seja, os idosos não puderam sair de casa. E isso foi muito difícil de lidar e ainda está sendo. A gente está tendo os reflexos disso agora. Você entende que, primeiro, a situação da pandemia, você, como profissional dessa área, constatou, né, maior número de pessoas com sintomas destas doenças, que a gente fala doenças mentais? Sim. A crise do pânico, ela aumentou muito a nível patológico, ou seja, diagnóstico, crise do pânico. E as crises de ansiedade estão muito comuns. Inclusive, está vindo agora estudos, assim, e profissionais, né, que estão na ativa, trazendo o quanto as pessoas estão tendo crises que não tinham antes, ou seja, né, pós-Covid, estão associando até uma questão, assim, é uma sintomatologia pós-Covid, ou seja, é algo que as pessoas desenvolveram pós-Covid, as ansiedades. Sobre estas situações de buscar alternativas para isso, né? Você entende que aí sim as pessoas estão aprendendo a conciliar, né? Ou estão ainda tendo que aprender. Tendo que aprender mesmo que na marra, então. Isso aí. Ou seja, hoje, né, quase 2 anos após, né, a situação inicial, muitas pessoas já conseguiram, né, se organizar. Tem muita gente que conseguiu trabalhar online de uma forma muito produtiva e positiva e deu muito certo. Mas o contrário também é verdadeiro. Tem muitas pessoas que as suas questões de trabalho foram muito prejudicadas e ainda não conseguiram, né, se organizar nesse sentido. E estava sendo apostado muito nessa questão pós-pandemia, né? E agora, novamente, a gente está numa situação retomando isso, que tem que, de novo, ser repensado a situação do momento. Questionamentos aqui de ouvinte, né? Não vamos fazer a identificação, mas o ouvinte diz que tem problemas em relação ao dormir, né? A questão Sim, da insônia. A insônia pode ser algo que dê um sinal de alguma doença mental, alguma doença nesse sentido que a gente está falando, ou pode ser alguma outra situação? A insônia, ela é um sintoma muito comum, então ela acaba sendo muitas vezes banalizado, tanto pela pessoa, né, que está sentindo, quanto talvez às vezes até numa busca de ajuda, ou seja, numa avaliação profissional. Então, para te pensar numa patologia, numa doença mental, são vários sintomas. Uma insônia isolada, né, não diz muita coisa, mas dificilmente nós vamos ter uma insônia isolada. A questão que eu diria nesse momento, pensando só na insônia, ou seja, para a pessoa estar com insônia é porque alguma coisa não está legal. Ou seja, o dormir bem é fundamental. É necessário para nós termos, inclusive, uma saúde, né, uma qualidade de vida, digamos assim, nós dormirmos bem. Isso está dentro para o adulto, né, de 6 a 8 horas por dia. Se isso não está acontecendo, tem que ter um olhar com cuidado para isso. E juntando a insônia com outros sintomas, aí a gente se preocupa com as questões das doenças mentais, sim. A depressão, a ansiedade, enfim. O ouvinte compartilha aqui a prática esportiva que ajudou, que ajudou a amenizar as situações de ansiedade, com caminhadas diárias que passou a fazer, especialmente agora depois que entrou a pandemia, no período mais crítico, a pessoa, né, a ouvinte diz que começou a caminhar diariamente e suas crises de ansiedade diminuíram, praticamente zeraram. Sim. Então, a pergunta, né? Como a atividade física ajuda a amenizar a questão das doenças mentais? Qualquer atividade física, ela vai fazer bem para o teu corpo e para a tua mente. Se a gente vai pensar na atividade específica, né? Ou seja, no ato, seja de caminhar, correr, academia, enfim, para o teu organismo, a parte
física, né, fisiológica, é ótima, fundamental. E a nível se vamos pensar na mental, é o quanto tu vai conseguir nesses momentos de distração, que tu está se propondo a fazer uma atividade alternativa, a se cuidar. Naquele momento, tu está te olhando. Tu tá olhando pro teu corpo, pro que tu tá sentindo necessidade de fazer e tá te propondo a isso. Então, a nível de saúde mental, é assim que a gente tenta trazer isso para as pessoas. Ó, o quanto ela precisa achar alguma coisa que faça bem para ela. Seja atividade física, seja uma terapia alternativa, seja um passeio, enfim, alguma coisa. Mais uma contribuição de ouvinte. Demorei muito a procurar ajuda porque pessoas da minha família diziam que era vergonhoso buscar ajuda por me chamarem de louco. Sim. Interessante esse questionamento, né? O ouvinte aqui faz, né, continua um relato aqui, mas que desde que procurou ajuda, amenizou muito a situação da ansiedade, que já estava no estágio de depressão. Sim, olha, bem comum. Comum isso, Muito as comum. Pessoas não procurarem ajuda com medo, com preconceito. Por vergonha, por estarem sendo julgada pelos outros, seja família, seja colega de trabalho, seja do seu convívio social. Por isso é tão importante a gente falar sobre saúde mental, desmistificar essa questão da loucura, porque a loucura, ela sempre existiu, ela sempre esteve no nosso meio, mas a gente precisa olhar com carinho, com cuidado para isso. Então, assim, louco, né? O que é? O que vem a ser, né? Essa palavra que assusta tanto. E as pessoas têm medo, na realidade, é do julgamento, é do que o outro vai pensar dela. E acaba se oprimindo, não buscando essa ajuda, como esse ouvinte está trazendo aí. Esta pessoa e tantas outras estão passando por isso hoje. E isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Ou seja, quando tu fala, quando tu procura uma ajuda profissional, é o primeiro passo para te melhorar. E quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor. Se fizer algum comparativo com os problemas físicos, né? Sim. Tá com problema no braço, numa perna, dor de cabeça. Quanto antes você procurar ajuda, melhor. Com certeza. E na questão mental é a mesma situação. A mesma ideia. Bom, para encerrar aqui nosso bate-papo, Liz, como alerta, né? Enfim, as pessoas ficarem atentas àquilo que você dizia lá no começo, né? Mudou completamente o seu sistema, né, a sua sistemática, né? Você se entende que está mudando, ou se alguém da tua família, alguém muito próximo, mudou o seu estilo, né, que entende que isso não é legal, procura ajuda. Procura ajuda. E tenha um olhar com mais cuidado para esse sintoma que tu tá ou sentindo ou tá vendo em alguém muito próximo. Porque o primeiro passo é esse olhar. Porque a partir disso, né, tu vai procurar ajuda, tu vai pelo menos tentar entender, seja com ajuda profissional mesmo, ou buscar numa leitura, tentar te informar. Acho que tudo é válido, né? Qualquer alternativa ela é válida para te, né, melhorar, né, a tua situação de qualidade de vida, principalmente. E os profissionais estão aí para poder ajudar, exatamente, né? A gente, nosso objetivo é o cuidado, né? Então a gente trabalha assim, eu trabalho, né, nessa área há mais de 10 anos como psicoterapeuta. Na saúde eu já estou há 20 anos, então a gente tem esse olhar do cuidado realmente, porque tu vê, né? A gente tem experiências aí que mostram o quanto as coisas progridem rápido no campo da saúde emocional, né? Da saúde mental. Liz Moreira, psicoterapeuta, como é que o pessoal pode te acompanhar? Redes sociais, como é que o pessoal te encontra? Sim, na Clínica Mente Aberta, né? Então... Tem perfil na Instagram? Temos. Clínica Mente Aberta. @CP Mente Aberta. E a gente tem, então, uma equipe de profissionais especializados. Eu, enquanto psicoterapeuta, né? Temos psicólogos e os terapeutas holísticos, né? Que a gente trabalha na clínica. Então, todas as terapias holísticas dentro das terapias integrativas, então, são ofertadas na Clínica Mente Aberta. Fica aqui em Lajeado? Fica na rua 15 de novembro, 595, bem na esquina ali, bem na frente da pizzaria do Chefe Leão. Então, bem no Moinhos ali, né? Moinhos. Bem pertinho do centro. Muito bem. Liz, muito obrigado pela tua presença, por nos repassar, compartilhar informações a respeito do Janeiro Branco e a importância dos cuidados com a saúde mental, tá bem? Obrigada, eu que agradeço. Ok, Liz Moreira, psicoterapeuta, conversando conosco aqui
aqui no Panorama. Nós temos agora 4 minutos para as 9h, 26h30.